Muitas pessoas dizem por aí que é possível se aposentar investindo apenas R$ 500 por mês em 6, 7 anos. Será que isso é verdade? Já vi vídeo aqui no YouTube dizendo que é possível conseguir 1,1% de rentabilidade de dividendos provenientes de fundos imobiliários com uma carteira 100% segura. Será que isso é verdade? Bom, pessoal, comecei a investir há 8 meses mais ou menos. Estou compartilhando toda a minha trajetória com vocês. Tenho um total de R$ 32 mil investidos em fundos imobiliários e no último mês eu consegui por volta de R$ 260. Eu sei muito bem que R$ 500 mensais não é todo mundo que consegue. Eu tenho uma planilha de controle financeiro aqui, eu vou te mostrar. E caso esse vídeo aqui bata a nossa meta de likes, que eu vou estabelecer daqui a pouco pra vocês, eu posso deixar ela pra download de forma grátis aqui no vídeo. Mas de forma resumida, pessoal, na minha opinião, R$ 300 mensais toda família brasileira que está trabalhando consegue sim, se tiver um controle sobre suas finanças e principalmente viver uma vida abaixo daquela que consegue. Por exemplo, hoje eu vivo uma vida abaixo daquilo que eu poderia viver caso eu gastasse 100% da minha renda mensal, entendeu? Por exemplo, para eu começar a investir em fundos imobiliários, eu tinha uma moto 750 cilindradas, eu vendi ela e quase que 100% do dinheiro da moto tá em fundos imobiliários, que é esses R$ 32 mil. Eu tenho cerca de R$ 8 mil ainda, que está aplicado em renda fixa, em CDBs e alguns bancos que eu trabalho. Inclusive eu tenho o CDB do Banco Sofisa que te dá um cupom de R$ 50 se você aplicar em CDB com vencimento para 12 meses ou mais. Você ganha R$ 50 para fazer o que quiser com o dinheiro. Primeira dica que eu tenho para você é o seguinte: investimento sério, não existe essa de você ganhar 1,2, 1,4, 2% de rentabilidade em um mês. Isso não existe, porque se fosse tão fácil assim, pouco tempo as pessoas se tornariam milionárias e as pessoas que já são milionárias se tornariam bilionárias simplesmente investindo nessas rentabilidades. Tem muitos golpes aí na internet de pessoas prometendo 10% ao mês. Imagina só isso nos juros compostos. A pessoa ia se tornar trilionária no decorrer dos anos aí. Não é assim que funciona, pessoal. Investimentos, principalmente em fundos imobiliários, que é o que eu foco aqui no canal, uma carteira segura vai te render de 0,8 a 0,95% ao mês. Uma carteira que está rendendo acima de 1% ao mês, ela já não é tão segura porque está muito alocada no fundo do tipo papel. Bom, assim como eu disse, eu vendi a minha moto em fevereiro desse ano, no mês 2 de 2023, e já no mês 3 de 2023, eu comecei a comprar fundos imobiliários. Eu investi um total de 4.400 e alguma coisa em fundos imobiliários. E no próximo mês eu recebi um total de R$ 53,92. Foi uma rentabilidade de 1,2% e mesmo assim eu me senti muito frustrado. Parecia que R$ 4.000 aplicados, rendendo apenas R$ 53, eu achei que foi muito pouco. Inclusive, eu só tinha investido em fundo do tipo papel, minha carteira estava extremamente arriscada. Depois eu fui entendendo melhor como que funciona a dinâmica. Próximo mês eu investi mais R$ 7.000, só que aí em fundos do tipo tijolo, e eu consegui um total de R$ 74 no segundo mês, que representou 1,06%, ou seja, a minha rentabilidade baixou. E depois eu fui entendendo melhor o mercado ainda, fui aplicando mais em fundo do tipo tijolo e atualmente a minha carteira está rendendo 0,86% ao mês. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Quanto maior for o seu patrimônio, mais inteligente você tem que ser para que você proteja esse capital que é tão difícil de investir. Inclusive, eu já mostro toda a minha carteira, todos os ativos que eu tenho em fundos imobiliários, para que você tenha uma noção aonde eu investi esses R$ 32 mil até o presente momento. Inclusive, pessoal, olha só nessa tabela. No primeiro mês eu só tinha fundo papel, a minha carteira rendeu 1,2%. Depois eu comecei a adicionar fundos do tipo tijolo, onde paga menos dividendos, são mais seguros e também corrige melhor a inflação na venda dos imóveis. Olha só como a rentabilidade da minha carteira foi caindo drasticamente aqui enquanto eu fui investindo em fundos imobiliários do tipo tijolo. Mas por quê? Se agora eu sei mais sobre o assunto, a minha rentabilidade caiu. Porque eu entendi que eu quero levar isso daqui para o resto da minha vida, então eu preciso proteger o meu patrimônio e não arriscar tudo. Principalmente pensando que nós estamos numa tendência de queda da Selic, e os fundos do tipo papel vão começar a pagar menos dividendos, vai ter uma pressão vendedora, isso vai fazer o preço da cota cair, ou seja, o valor do patrimônio vai cair, entendeu? Eu não estou disposto a ver o meu patrimônio cair muito. 10% para cima, para baixo, tudo bem, mas cair 30%, 40% é complicado de a gente ver nosso dinheiro que é tão difícil de ganhar. Mas de forma resumida, pessoal, você pode ver que no último mês aqui rendeu um total de 0,8% segundo aquilo que eu investi e não o valor da cota hoje, entendeu? E eu tenho essa calculadora aqui de juros compostos para a gente poder fazer uma simulação. Você precisa entender o seguinte: na questão dos juros compostos, o fator exponencial é o tempo. Vamos fazer uma simulação aqui. Então no seu patrimônio inicial aqui eu vou colocar 0, você não vai começar com nada e você vai começar a aplicar R$ 500 todos os meses. Lembra que a minha carteira está rendendo 0,88% ao mês?
Eu vou colocar um pouquinho menos aqui, ó, 0,85% ao mês, que é uma carteira bem segura de fundos imobiliários. Então, em 10 anos aqui, que seria 120 meses, você teria aplicado um total, ou seja, que saiu do seu bolso, 60 mil reais. Juros recebidos, R$ 43.603. E o total do seu patrimônio seria R$ 103.603, que no último mês aqui, ó, somente de proventos ia gerar um total R$ 869 reais. Então aqui você está aplicando R$ 500 reais por mês e reaplicando os dividendos que você recebe, entendeu? Mas ó, por enquanto, ó, 60 mil e 43 mil de juros. Vamos colocar 240 meses, que seria 20 anos. Olha só como no médio e longo prazo, os juros compostos começam a trabalhar ao seu favor. Então, no total aqui, você vai ter investido 120 mil reais no seu bolso em 20 anos, somente de juros recebidos 269.681. Mais juros recebidos do que o valor que você aplicou. Você teria um patrimônio total aqui, ó, 389 mil reais, somando tudo isso, que já ia gerar uma renda para você aqui, ó, no último mês de R$ 3.280. Isso nessa rentabilidade. Os gurus dizem que consegue 1,2% ao mês. Vamos ver para quanto iria essa rentabilidade. Olha só, pessoal, 687 mil, você já ia ter uma renda de 8.151,92 no último mês. Mas isso aqui não é possível conseguir de forma saudável, entendeu? Então eu prefiro ser mais modesto aqui, ser mais realista com você. Mesmo assim, vale muito a pena, porque você está construindo a sua aposentadoria e sem depender do INSS. Agora vamos colocar um total aqui, ó, de 360 meses, que seria 30 anos. Olha só, você já teria R$ 1.179.000 reais de patrimônio. Infelizmente, a maioria dos brasileiros nunca terão esse patrimônio no final da sua vida. E você pode conseguir investir apenas R$ 500 reais por mês. E olha só, no último mês aqui, ó, vai te dar uma renda passiva de R$ 9.938,04. E se eu colocar 420 meses aqui, que seria o total da aposentadoria, né, 35 anos, você teria quase 2 milhões de reais, pessoal. Que ia gerar no último mês aqui, ó, 16 mil reais, 844,95. Agora, 35 anos é muito tempo, eu sei disso. Eu, por exemplo, já tenho 31 anos. Eu não pretendo investir por mais 35 anos, entendeu? Por isso que eu vendi a minha moto, cerca de 40 mil reais, já coloquei 32 mil reais em fundos imobiliários. Olha só que interessante. Eu já coloquei aqui 32 mil reais. Só que eu não quero investir por 35 anos, entendeu? Essa não é a minha ideia. Eu quero me aposentar daqui 25 anos. Então eu vou colocar aqui, ó, 300 meses. E se eu continuar aportando aqui, ó, do meu bolso 500 reais e reinvestindo todos os dividendos, eu vou conseguir um patrimônio aqui, ó, em 25 anos de 1.091.000 reais, que já vai me gerar uma renda aqui mais ou menos, ó, de 9 mil reais. Isso daqui já me aposenta. Atualmente o meu custo de vida tá bem abaixo disso aqui. Vamos ver, para eu conseguir o meu custo de vida atual, que é de R$ 4.500, eu sei que existe a inflação, lá para frente o meu custo de vida vai ser um pouco mais alto, mas ó, R$ 4.500 eu ia conseguir no mês 223, vamos dividir por 12 aqui para ver quantos anos. 18 anos e meio eu já vou conseguir uma renda aqui que vai me aposentar de R$ 4.554, entendeu? Mantendo essa rentabilidade. Mas olha só que interessante, assim como eu me esforcei, eu abri mão de algo que eu gostava para já colocar em fundos imobiliários, se eu não investir mais nada do meu bolso aqui, ó, e simplesmente reinvestir os dividendos todos os meses, mantendo essa rentabilidade. Vamos ver daqui 30 anos, que seria 360 meses. Eu já ia conseguir um patrimônio total, ó, de 673 mil reais. Ninguém da minha família, basicamente, tem esse patrimônio aqui, porque eu vim da base da pirâmide. Meu pai é pedreiro e minha mãe era empregada, faxineira doméstica, assim. Agora ela tá doente e não trabalha mais. Então, esse patrimônio aqui, simplesmente, ninguém da minha família tem, a não ser alguns primos distantes, que tem um poder aquisitivo um pouco maior, mas familiar próximo aqui ninguém tem. Que já ia gerar uma renda pra mim aqui, ó, de 5.678,29. Só que o meu objetivo aqui é colocar 600 reais todos os meses do meu bolso. Se eu me programar, eu consigo fazer isso. Então, em 30 anos, eu já conseguiria um patrimônio de 2 milhões de reais, pessoal. E já ia gerar uma renda aqui pra aposentadoria de 17 mil reais. Eu sei que daqui 30 anos a inflação vai comer parte desse dinheiro, mesmo assim será uma aposentadoria maior do que a maioria dos brasileiros. O objetivo de fundos imobiliários é comprar renda passiva, entendeu? Comprar dividendos e não multiplicar o patrimônio. Para multiplicação de patrimônio, o ideal é trabalhar no mercado de ações, que é muito mais volátil, mais perigoso, mas tem esse potencial que o fundo imobiliário não tem. Agora olha só que interessante, eu tenho essa planilha de controle financeiro aqui, onde eu coloquei os meus gastos aqui. Mas atualmente a minha esposa, ela trabalha, ela consegue receber livre R$ 1.600. E eu tiro como prolabore do meu negócio R$ 3.500. O restante eu deixo aplicado no fundo da empresa. Então olha só que interessante.
A compra do mês aqui na minha casa dá uma média de R$ 1.400, a compra do mês todo. Lembrando que eu sou casado e eu tenho uma filha de 9 anos, então essa é a média que eu tô gastando. Energia elétrica média de 340, convênio médico eu pago 395, água na média de 40, internet eu pago 99, plano móvel, né, internet móvel do meu celular eu pago 64, a escola da minha filha eu pago R$ 905, combustível, né, eu tenho o meu carro, minha esposa tem o carro dela, eu gasto na média de 250 porque eu trabalho online, trabalho aqui em casa. Inclusive, caso você queira entender como que é esse negócio, do que eu trabalho, tem um link aqui explicando todos os detalhes. A minha esposa, ela trabalha na cidade, então ela gasta um pouco mais de combustível do que eu, ração para os meus cachorros e etc. Enfim, pessoal, o total de despesa que eu tenho aqui é a parte essencial que eu não consigo mudar. Aqui é a parte não essenciais que eu consigo abrir mão caso eu precise, entendeu? Então no total dá 4.433. Só que somando a nossa renda aqui, a gente consegue um total de R$ 5.100. Então, tirando todas as nossas despesas, sobra 666. E pelo menos R$ 600 eu quero colocar aqui em fundos imobiliários, entendeu? Que essa é a minha meta, 32 mil já tenho, R$ 600 em 360 meses, que dá 30 anos, eu vou ter um total de R$ 2.000.000, que ninguém da minha família tem esse patrimônio, a não ser que eu não saiba, né? Mas enfim, pessoal, essa daqui é a minha realidade. Vamos supor que você tenha um videogame que você não utiliza, uma bicicleta que você entrou na moda de pedalar e não pedala mais, você vai vender por R$ 2.000 e você vai colocar apenas R$ 150 por mês. Mesmo assim, ó, você conseguiria em 30 anos aqui, ó, R$ 395 mil, que ia gerar uma renda passiva de 3.336. Vale a pena, independente do seu padrão de vida e da sua classe social. Mas agora eu preciso ser franco com vocês. O que vai te enriquecer é o seu trabalho. É você abrir um negócio, é você entrar numa empresa bacana. Isso que vai te enriquecer. Os investimentos é para você proteger o patrimônio e construir a aposentadoria, entendeu? Você tem que entrar nesse mundo de investimentos com a mentalidade certa. E sempre fuja daquelas pessoas que dizem que é possível conseguir 1,2, 1,8, 2% de rentabilidade por mês, porque de forma segura isso não é possível. Inclusive, olha só aqui rapidinho. Essa é a minha carteira atual de fundos imobiliários, ó. Esses são todos os fundos que eu tenho, quantidade de cota, o preço hoje, o meu preço média, tá tudo aqui de forma bem detalhada para vocês. Aqui tá o gráfico, a posição hoje. Tem um detalhe, se você quiser ver detalhadamente a minha carteira, tem esse vídeo aqui que eu mostro quanto que eu recebi de proventos com essa carteira de fundos imobiliários. Lembre-se sempre, investimentos é possível sim, pensando a longo prazo, com responsabilidade, e fuja dessas promessas milagrosas aí de rentabilidade de até 10% ao mês. Mas é isso, se inscreva no canal, ativa as notificações, fica com Deus e olha a minha carteira aqui com R$ 31 mil, quanto pagou de dividendos.